Maria Madalena ainda era menina quando as primeiras festas tomaram conta do castelo de Magdala. Seus pais, nobres respeitados, já haviam partido, e os salões antes silenciosos tornaram-se palcos de banquetes e perfumes. Aos olhos da cidade, ela parecia a jovem mais afortunada, herdeira de vastas terras, dona de uma beleza notável, rodeada de admiradores. Mas quem olhasse mais de perto, não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma, veria algo diferente. Por trás dos sorrisos e das joias, havia uma sede escondida. Cada riso ecoava sobre um chão de angústia, e cada noite de prazer terminava em lágrimas silenciosas no travesseiro. A riqueza não saciava. Os aplausos não preenchiam. Era como se dentro dela algo clamasse por um amor que não passava. Uma ausência de sentido a perseguia, mesmo nos dias mais ensolarados. Santa Maria Madalena nasceu cercada de dons, mas desperdiçou os primeiros anos de sua juventude como quem gasta perfume em pedras. Buscava alegria, mas encontrava apenas o gosto amargo da solidão. Sua irmã Marta, piedosa e sensata, tentava em vão resgatá-la com conselhos e orações. Os vizinhos a julgavam perdida e em Magdala todos a chamavam apenas de pecadora. Mas o céu já a via com outros olhos. Na linguagem dos antigos, dizia-se que ela estava dominada por 7 demônios, não no sentido literal, mas como símbolo de uma alma prisioneira dos vícios que o mundo oferece: vaidade, luxúria, orgulho, gula, ira, inveja e preguiça. E mesmo assim, Deus não desistia dela. Porque onde os homens veem pecado, Deus vê promessa. Onde o mundo condena, o Salvador prepara um reencontro. Esta é a história de uma mulher que caiu fundo, mas foi levantada pelas mãos do próprio Cristo. Uma mulher cuja vida se divide entre a vergonha pública e a honra eterna. Uma pecadora transformada em santa, uma serva transformada em mensageira, uma aflita convertida em apóstola. Santa Maria Madalena não apenas recebeu o perdão, ela se tornou a primeira a anunciar que Jesus havia vencido a morte. Por isso, foi chamada pela tradição de Apóstola dos Apóstolos. Quem escutar esta história encontrará esperança para os mais perdidos, consolo para os que choram e força para os que desejam recomeçar. Porque se houve salvação para Maria Madalena, há salvação para todos. E talvez, ao longo desta narrativa, você descubra que não está tão distante dela quanto imaginava. Maria Madalena cresceu entre colunas de mármore, jardins perfumados e tecidos finos que dançavam ao vento do mar da Galileia. Seu pai, Ciro, era um homem respeitado. Sua mãe, Eucária, era conhecida pela dignidade. Após a partida precoce dos dois, coube a ela, ainda tão jovem, herdar não apenas terras e bens, mas o peso de uma liberdade que não sabia como conduzir. Seu nome, sussurrado com admiração e desejo pelas ruas de Magdala, tornou-se símbolo de beleza, prestígio e fascínio. Ela era o centro das atenções nos banquetes, e seu castelo abria portas para os mais ricos e influentes. Mas quando a última música cessava e as velas se apagavam, o que restava em seu coração era um silêncio angustiante, um grito mudo por sentido e verdade. Nenhuma taça de vinho, nenhum olhar apaixonado, nenhuma joia sobre sua pele era capaz de calar aquela inquietação profunda que a perseguia como sombra. Os habitantes da cidade não demoraram a rotulá-la. Diziam que era vaidosa, extravagante, inconstante. Chamavam-na de pecadora pública. Alguns a evitavam, outros a desejavam em segredo. Mas ninguém via o que Deus via. Dentro daquela mulher que parecia se perder em cada festa, havia uma alma ferida, sedenta de amor verdadeiro. Não o amor dos homens, mas o amor que cura e redime. Mesmo quando mergulhava nas aparências e se entregava às ilusões passageiras, Maria Madalena era observada pelo olhar paciente do céu. Cada excesso, cada erro, cada madrugada de vazio não apagava a promessa divina que repousava sobre ela. Como diz a Escritura, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. A dor de Maria Madalena
Não era visível aos olhos do mundo, mas era conhecida por Deus. Seu castelo não era refúgio, era prisão. Sua fama, uma máscara pesada. Ela buscava alegria, mas tropeçava em tristezas. Sua juventude brilhava por fora e chorava por dentro. E assim, sem saber, ela caminhava para o encontro que mudaria tudo. O dia em que seus pés, antes acostumados ao mármore frio das festas, se prostrariam aos pés daquele que transforma a vergonha em salvação. Enquanto Maria Madalena mergulhava cada vez mais nas vaidades do mundo, sua irmã Marta, em silêncio, permanecia como um farol aceso na escuridão. Era Marta quem assumia a administração dos bens da família, cuidava dos servos, socorria os necessitados, sustentava os pobres com o que restava dos recursos da casa de Magdala. Mas, mais que isso, ela sustentava a esperança de ver sua irmã reencontrar o caminho da luz. Dia após dia, entre contas e trabalhos, Marta oferecia orações escondidas. Sua piedade não era fria nem severa, era amorosa, paciente, sofrida. A cada nova festa, a cada novo escândalo provocado por Maria Madalena, Marta recolhia o coração aos pés de Deus e suplicava: Senhor, não a deixes perder-se, conduze-a de volta com teu amor. Poucos notavam, mas Marta era a testemunha silenciosa do vazio crescente da irmã. Ela percebia com a sensibilidade de quem ama que por trás da altivez de Maria Madalena havia uma alma ferida. Via como cada amanhecer trazia com ele um cansaço novo, uma tristeza disfarçada por sorrisos. E ainda que Maria resistisse aos conselhos, zombasse das advertências ou se afastasse por vergonha, Marta não desistia. Suas palavras já não encontravam acolhida, mas suas lágrimas diante de Deus tornaram-se intercessão eficaz. Era como se Marta dissesse com o coração o que tantas vezes calava com os lábios: Senhor, se não me escutares, escuta ao menos a dor dela. Ainda que não saiba pedir, ainda que não tenha forças para mudar, visita-a com tua misericórdia. Em sua humildade, Marta cumpria um papel sagrado, o de interceder por quem parecia distante, de vigiar mesmo sem ser vista, de manter acesa a chama da fé em nome de quem já não conseguia mais crer. E assim, dia após dia, sua vida tornava-se uma oferenda. A tradição da Igreja reconhece esse laço espiritual entre as duas irmãs não como uma rivalidade, mas como um caminho de salvação. Foi pela fidelidade de Marta que Maria Madalena não se perdeu por completo. Foi por essa entrega escondida que, quando chegasse o tempo da graça, Maria não se esqueceria do caminho de volta. Como está escrito, a oração fervorosa do justo tem grande poder. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. No fundo, o que sustentava Maria Madalena naquele tempo de escuridão não era apenas sua resistência interior, mas o amor insistente de uma irmã que não deixou de crer em sua salvação. Marta foi como a mão invisível de Deus estendida ao longe, aguardando o momento em que a irmã tocaria o fundo do poço e, enfim, olharia para o alto. E nesse olhar, a esperança que Marta havia plantado com lágrimas começaria a germinar. A notícia chegou como um sopro de esperança nos corredores da alma de Maria Madalena. Havia um profeta na Galileia, um homem que falava com autoridade, curava enfermos e perdoava pecadores. Seu nome era Jesus de Nazaré. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela se agitou. Não era mera curiosidade, era sede. Quando soube que ele estaria na casa de Simão, o fariseu naquela noite, algo mais forte que o medo do julgamento a moveu. Sem convite, sem honra, sem palavras, ela entrou. Trazia nas mãos um vaso de alabastro com perfume caro. No coração, uma dor acumulada por anos. Sabia que não era digna, mas também sabia que não podia mais esperar. Aproximou-se por detrás de Jesus e suas lágrimas começaram a cair. Ali, diante de todos os olhares indignados, Maria Madalena deixou cair o véu da vergonha. Lavou os pés de Jesus com lágrimas que vinham da alma. Cada gota era uma confissão. Cada soluço, um pedido mudo de perdão. Não pediu palavras, nem explicações. Ofereceu o que tinha: seu arrependimento,
seus cabelos para enxugar os pés do Mestre e o perfume, símbolo do amor que agora renascia dentro dela. Aquela cena escandalizou os presentes. Simão em silêncio julgava. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher o está tocando, uma pecadora. Mas Jesus, que não vê como os homens veem, leu o coração de Maria Madalena como se fosse um livro aberto. Com firmeza e ternura, o Senhor contou a parábola dos 2 devedores, mostrando que quem mais foi perdoado, mais ama. E então, voltando-se para Maria Madalena, ele a redimiu com uma sentença que ecoaria pela eternidade. Os teus pecados estão perdoados. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 48. E dirigindo-se aos presentes disse: Eu vos digo, os numerosos pecados que ela cometeu lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículo 47. Naquela noite, diante dos fariseus que a desprezavam, Maria Madalena foi elevada. O escândalo do amor venceu o escândalo do pecado. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu pura. Não porque alguém a tivesse limpado por fora, mas porque Jesus tocou a raiz da sua dor. A pecadora pública foi transformada em filha perdoada. Os 7 demônios que a oprimiam já começavam a ser dissipados. Aquela mulher que entrou em silêncio saiu em paz. Era o início de uma nova história, não escrita por suas mãos, mas pelo Deus que a conhecia antes mesmo que ela o buscasse. Como está escrito, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Naquela noite em que chorou aos pés de Jesus, algo profundo e invisível aconteceu na alma de Maria Madalena. O gesto de arrependimento não foi um teatro nem um desabafo momentâneo. Era um grito por libertação, e o céu respondeu. O Evangelho testemunha que Jesus expulsou dela 7 demônios, não apenas como um sinal de poder, mas como a revelação de uma cura que penetrava todas as dimensões de seu ser. O número 7, na linguagem bíblica, representa a totalidade. Era como se todas as prisões que a acorrentavam fossem uma a uma desfeitas pela presença misericordiosa do Redentor. Maria Madalena não foi apenas perdoada. Foi libertada, purificada, restaurada. A mulher que antes vivia curvada sob o peso da culpa, agora caminhava com leveza. Aquilo que antes dominava seus pensamentos e governava suas escolhas foi arrancado com força e doçura pela graça de Deus. Uma nova criatura surgia ali. Como ensina a Escritura, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A vida antiga, marcada por vícios e buscas vazias, já não tinha mais espaço em seu coração. O que antes a arrastava, agora era apenas lembrança de um passado que havia sido sepultado no olhar misericordioso de Cristo. Mas não houve espetáculo. Não houve luzes nem aclamações. Apenas o silêncio da alma restaurada. E esse silêncio falou mais alto do que todas as palavras ditas por quem a condenava. Maria Madalena não precisou justificar sua mudança. Sua própria vida começou a gritar que algo novo havia nascido dentro dela. Seus passos, antes apressados pelas ruas de Magdala, agora seguiam Jesus com determinação. Seu olhar, antes vaidoso e distraído, agora buscava contemplar o rosto daquele que lhe devolvera a paz. Não era mais conduzida pelas sombras, era guiada pela luz. É com esse tipo de conversão que o Evangelho transforma o mundo, não com imposições, mas com encontros. Maria Madalena encontrou Jesus, e ao encontrá-lo descobriu a si mesma. Descobriu que não era o que os outros diziam. Descobriu que não era o que ela mesma acreditava ser. Ela era amada. Amada com amor eterno, e por isso livre. Como está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. A verdade não foi dita em palavras, mas revelada em um gesto. Jesus olhou para ela, viu tudo, perdoou tudo, e ela nunca mais foi a mesma. Libertada das correntes do pecado e tocada por uma nova esperança,
Maria Madalena não se contentou em apenas mudar de vida. Ela decidiu segui-lo de perto, com toda a intensidade de quem foi profundamente amada. Desde aquele momento de conversão, ela não se separava mais de Jesus, não como alguém que apenas o admirava de longe, mas como uma discípula que o servia com tudo o que tinha: sua presença, sua escuta, sua força e até seus bens. O Evangelho de São Lucas testemunha essa dedicação singular. Aconteceu depois disso que Jesus andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 2. Aquela que antes usava seu dinheiro para ostentar luxo e alimentar vaidades, agora colocava tudo a serviço do reino. A casa que antes abrigava festas, agora hospedava discípulos. Os tecidos finos que cobriam seu corpo, agora envolviam os necessitados. Maria Madalena compreendeu que o perdão que recebera não era um fim, mas um começo, um chamado para consagrar sua vida à missão daquele que a resgatou. Por isso, integrou o grupo das mulheres que acompanhavam Jesus em suas viagens e ministérios, provendo sustento material e apoio humano. Não era uma seguidora passiva. Era alguém que havia experimentado a força do Evangelho na carne e na alma, e que agora fazia de sua própria história um testemunho vivo. Em cada cidade por onde passavam, enquanto os apóstolos anunciavam com palavras, Maria Madalena anunciava com a vida. Era impossível não notar sua transformação. Os que a conheciam do passado se perguntavam: como pode ela, justamente ela, andar com o Rabi? E sem precisar se justificar, ela respondia com o olhar sereno, com a paz incontestável de quem fora curada por dentro. Mais que um milagre visível, ela era um milagre caminhante. Cada gesto seu era carregado de gratidão. Cada serviço prestado era uma forma de dizer: Ele me salvou. Mas sua fidelidade não se limitava ao serviço. Maria Madalena tinha sede da verdade. Por onde andava com o Mestre, ela escutava atentamente suas palavras, meditava seus ensinamentos, observava cada gesto dele como quem contempla a luz após anos de trevas. Ela não seguia Jesus apenas por gratidão, mas por amor. Um amor que se expressava na ação, na generosidade, na perseverança. Um amor que não buscava ser visto, mas que não podia passar despercebido. E assim, a mulher outrora marcada pelo pecado tornou-se exemplo de discipulado ardente, discreto e inteiro. Entre as viagens e os milagres, havia momentos de intimidade em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria Madalena. Ali, longe das multidões, Jesus encontrava refúgio, amizade e silêncio. E foi nesse cenário doméstico que uma das cenas mais belas da vida espiritual de Maria Madalena se revelou. Enquanto Marta se ocupava com os afazeres da hospitalidade, zelando por cada detalhe, com o cuidado típico de quem ama servindo, Maria Madalena tomou uma atitude que surpreendeu até mesmo sua irmã. Ela simplesmente se sentou aos pés do Mestre e ficou ali, escutando. Nenhuma panela fervia ao seu lado, nenhum prato era arrumado por suas mãos. Tudo o que ela fazia era contemplar, ouvir, estar. Diante da queixa de Marta, compreensível e justa, Jesus pronunciou palavras que ecoariam por toda a história cristã. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Contudo, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 41 a 42. Maria Madalena não estava sendo negligente. Ela havia compreendido no mais profundo do coração que estar com Jesus é mais importante que fazer coisas por ele. Ela já havia servido muito com seus bens, com sua presença, com seu testemunho. Mas agora queria algo mais, queria permanecer, como quem não se cansa de amar. Aquela escolha não era preguiça nem desatenção, era sede. Maria Madalena escolheu calar todas as vozes de fora e de dentro para ouvir a única palavra que salva.
Não buscava respostas prontas, nem recompensas imediatas. Desejava apenas estar ali, onde o amor falava mais alto que a lógica, onde o tempo parava porque o eterno falava. Sua alma, antes dispersa entre tantos desejos, agora se concentrava em um único foco: o rosto de Jesus. Seus olhos fixos nele eram sua oração. Seus ouvidos atentos eram sua entrega. Ela compreendia, sem precisar de discursos, que ali estava a fonte que nunca seca. Este momento revela a face contemplativa de Maria Madalena, aquela que, transformada pelo perdão, agora se deixava formar no silêncio. E este é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Quando alguém não se contenta em ser salvo, mas deseja conhecer profundamente o Salvador. Quando o coração deixa de buscar milagres e passa a buscar o coração de quem realiza os milagres. Maria Madalena já não era a mulher atormentada do passado. Era agora discípula atenta, amiga silenciosa, presença amorosa que escolhia a melhor parte, não por obrigação, mas por atração. E essa parte, a escuta profunda da palavra, ninguém lhe tiraria, porque era um bem que o tempo não pode corroer e que a morte não pode apagar. A cena era de horror e escuridão. O céu escurecido, a terra estremecida, o corpo do Filho de Deus suspenso entre o céu e a terra, coberto de sangue, de espinhos e de dor. Muitos haviam seguido Jesus nos dias de glória, quando os milagres enchiam os olhos e as multidões o aclamavam. Mas agora, no alto do Calvário, quase todos haviam fugido. Restavam poucas testemunhas. Entre elas, permanecia Maria Madalena. Ela não se deixou deter pelo medo nem pelo desprezo. Ficou ali, de pé, ao lado da cruz, onde a dor e o amor se encontravam. A mesma mulher que um dia havia se lançado aos pés de Jesus em busca de perdão, agora se mantinha firme aos pés da cruz, sustentando o cordeiro no momento de sua imolação. Ela não dizia nada, mas sua presença falava. Maria Madalena olhava para o rosto desfigurado daquele que lhe havia devolvido a dignidade e compreendia em silêncio que o amor mais verdadeiro é aquele que permanece na hora da dor. Não pedia explicações, não buscava milagres, apenas se entregava com ele, partilhando o cálice amargo da cruz. Ao lado da Virgem Maria, sua alma ardia num martírio invisível. A mulher que fora libertada de 7 demônios agora era a consoladora do Redentor, a que permanecia quando os outros desistiam, a que amava até o fim. Como está escrito, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria mulher de Clopas e Maria Madalena. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 25. Naquele momento, Maria Madalena não era mais conhecida como a pecadora. Era a fiel, a perseverante, a companheira de Jesus até a última dor. E ali, sob a cruz, ela contemplava não apenas o sofrimento do Senhor, mas a extensão do amor que a havia resgatado. A cruz não a escandalizava, porque ela conhecia o que era ser transformada pela misericórdia. Quando todos voltaram o rosto, ela sustentou o olhar. Quando todos recuaram, ela avançou. A mulher curada se tornou a mulher que consola. A que um dia foi tocada por Jesus, agora se deixava ferir pelo que feriu o coração dele. A dor que Maria Madalena suportou ali não foi apenas emocional, foi espiritual. Ela sabia que aquele que morria diante de seus olhos era o Salvador. Não podia entender todos os desígnios divinos, mas não permitiu que a dúvida a afastasse. A cruz, para ela, era o altar da fidelidade, e sua permanência silenciosa tornou-se pregação viva para os séculos que viriam. Porque no fim, o verdadeiro discípulo não é apenas aquele que canta louvores, mas aquele que chora junto. Maria Madalena, com sua presença, selava sua total pertença ao Cordeiro. Ela não o abandonou em sua maior dor, e por isso não seria abandonada em sua esperança. O terceiro dia havia amanhecido com a dor ainda cravada no peito. Maria Madalena não conseguia afastar de si a lembrança do corpo ferido de Jesus, nem o silêncio sepulcral que agora parecia engolir toda a esperança. Enquanto muitos ainda dormiam ou se escondiam, ela se dirigiu ao túmulo, levando perfumes para ungir aquele que tanto amara.
Seus passos eram apressados, seu coração inquieto. Não buscava consolo, buscava estar perto. Mesmo que ele estivesse morto, ela não queria que estivesse sozinho. Mas ao chegar, encontrou a pedra removida. O sepulcro estava vazio. Em desespero, correu para avisar os discípulos. Pedro e João vieram, viram e se retiraram. Maria Madalena, porém, ficou. Ela não conseguia ir embora. Ali, naquele lugar que parecia conter apenas ausência, ela permaneceu. Chorava do lado de fora e, inclinando-se para olhar dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco. Perguntaram-lhe: Mulher, por que choras? E ela respondeu com a dor mais humana e mais santa: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Ao dizer isso, voltou-se e viu Jesus, mas não o reconheceu. Pensando que fosse o jardineiro, implorou: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscá-lo. Então, ele a chamou pelo nome: Maria. Foi nesse instante que tudo se transformou. Aquela voz, aquele tom, aquele amor, só podiam vir dele. E ela respondeu com uma única palavra, carregada de fé, memória e afeto: Rabuni, que quer dizer mestre. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 11 a 16. Não era uma simples saudação. Era o grito de uma alma que acabara de reencontrar a vida. A morte havia sido vencida. O túmulo estava vazio, não de sentido, mas de sepultura. Jesus estava vivo, e Maria Madalena foi a primeira a vê-lo, a primeira a escutar seu nome de ressuscitado, a primeira a receber a missão. Ele não permitiu que ela o segurasse, pois ainda não havia subido ao Pai, mas lhe confiou algo imenso: anunciar aos discípulos que ele ressuscitara. Vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 17. Maria Madalena tornou-se assim a apóstola dos apóstolos, não por causa de títulos ou estudos, mas porque foi a primeira a contemplar o mistério maior. Ela, a que chorou aos pés da cruz, agora sorria diante do túmulo vazio. A que foi curada do pecado, agora era enviada a proclamar a vitória da vida. Nada em sua história foi desperdiçado, nem as lágrimas, nem os silêncios, nem a dor. Tudo serviu para prepará-la para aquele momento. Deus havia escrito com traços de misericórdia o caminho de uma mulher que o mundo havia rejeitado. E agora era ela quem levava aos discípulos a notícia que sustentaria a fé da igreja. Eu vi o Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 18. Com a ascensão do Senhor e a missão da igreja se expandindo pelo mundo, Maria Madalena não se recolheu à lembrança de seu encontro com Cristo. Ela se lançou com coragem e abandono ao anúncio vivo do Evangelho. A tradição mais antiga e piedosa relata que, diante das perseguições crescentes contra os cristãos em Jerusalém, Maria Madalena, junto com Marta, Lázaro e outros discípulos, foi colocada em um barco sem velas nem remos e deixada à deriva no mar. Os inimigos da fé acreditavam que aquela embarcação se tornaria sua sepultura. Mas Deus tinha outros planos. As ondas os levaram até o sul da atual França, a região da Provença, onde seus pés pisaram um solo pagão e fértil para a semente da palavra. Ali começou uma nova missão. Maria Madalena, marcada pela intimidade com o ressuscitado, tornava-se agora evangelizadora de uma terra estrangeira. Não falava com eloquência, mas com autoridade espiritual. Sua vida, suas lágrimas, sua transformação eram o sermão que tocava corações. Muitos se converteram apenas ao escutar o nome de Jesus proclamado por aquela mulher que o havia visto ressuscitado. E com a evangelização vieram os milagres. Curas físicas e espirituais, libertações, reconciliações familiares. Não era ela quem operava tais prodígios, era o Cristo vivo, agindo através de sua entrega. Entre os sinais mais comoventes, a tradição recorda o momento em que um nobre local arrogante e hostil ao Evangelho foi curado da cegueira, após ouvir humildemente o testemunho de Maria Madalena. Outro relato fala de um jovem que, tendo se afastado da fé
e, mergulhado em vícios, caiu gravemente doente. A santa o visitou, impôs as mãos sobre ele e com lágrimas pediu a Deus que aquele filho voltasse à luz. Na manhã seguinte, o jovem estava restaurado, no corpo e na alma. Maria Madalena não pregava teorias. Ela encarnava o amor que perdoa, cura e chama de volta. E por isso sua missão frutificava. Enquanto o mundo a via como uma mulher marcada pelo passado, o céu a enviava como testemunha do futuro, da ressurreição, da vida nova, da igreja que nascia além das fronteiras judaicas. Ela caminhava entre povos estranhos, com a segurança de quem sabia a quem pertencia. Já não carregava o perfume que outrora derramara aos pés de Jesus. Agora ela própria exalava o bom perfume de Cristo, como ensina a Escritura. Somos para Deus o bom perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E assim, mesmo longe da Terra Santa, Maria Madalena continuava sendo aquilo que fora desde o dia da ressurreição, apóstola dos apóstolos, aquela que anunciava o Senhor não apenas com palavras, mas com o dom de uma vida entregue até o fim. Depois de anos anunciando o Evangelho com fervor e prodígios, Maria Madalena sentiu no coração um chamado diferente, não o de proclamar, mas o de mergulhar. Era como se aquele mesmo Jesus que um dia a curara no silêncio da alma, agora a convidasse a subir o monte do amor puro, onde as palavras cessam e só o olhar permanece. Assim, guiada pelo Espírito, ela se retirou para uma gruta nas colinas da Sainte-Baume, uma elevação rochosa da Provença, cercada por bosques e silêncio. Ali, longe dos olhares do mundo, ela se consagrou inteiramente à oração, à penitência e à contemplação do mistério divino. A tradição mais sagrada nos conta que durante 30 anos Maria Madalena viveu nesse eremitério. Não pedia nada, não exigia nada, não buscava consolo humano. Alimentava-se, segundo os testemunhos antigos, de raízes e ervas silvestres, e seu sustento mais profundo vinha dos anjos, que a visitavam e a nutriam espiritualmente. Tinha visões frequentes do céu. Chorava por amor, não por dor. Suas lágrimas, que um dia haviam sido de desespero, agora eram expressão de um coração que, mesmo ainda habitando a terra, já se unia à eternidade. Sua alma vivia em estado de adoração contínua. O que antes era lembrança do ressuscitado, tornava-se antecipação da glória. Maria Madalena compreendeu naquela gruta o mistério do silêncio de Deus. Não o interpretava como ausência, mas como profundidade. Não havia plateia, púlpito ou aplausos. Havia apenas ela e o Senhor. A mulher que um dia havia se lançado aos pés de Jesus, agora se deixava lançar nas alturas da contemplação. Cada manhã era um novo sim. Cada noite, uma oferta de amor. Seus dias transcorriam entre orações, jejuns e louvores. E mesmo os animais pareciam respeitar aquele espaço sagrado onde o céu tocava a terra em segredo. Ela não se isolou por desprezo ao mundo, mas por desejo ardente de estar com aquele que era o sentido de sua existência. Sua presença ali era sinal para os que buscavam Deus em meio ao ruído. Muitos peregrinos começaram a subir até a gruta, movidos por histórias de milagres e visões. Mas o maior milagre era vê-la em oração. Seu rosto sereno, sua postura recolhida, sua paz profunda eram sinais de que o reino de Deus habita primeiro nos corações que se esvaziam de si para se encherem da graça. Como diz a Escritura, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10. Naquela gruta escondida, Maria Madalena não cessou de amar, de interceder, de se oferecer. Se antes havia evangelizado multidões, agora evangelizava o próprio céu com seu silêncio. Se antes tocava feridas dos outros, agora tocava o coração de Deus com sua vida inteira entregue em louvor. Sua solidão era povoada de luz. Seu retiro era plenitude, e sua alma, liberta de todas as amarras, já respirava a eternidade que se aproximava. O tempo passou como um sopro suave naquela gruta sagrada. O corpo de Maria Madalena já não possuía o vigor de antes, mas sua alma era mais jovem que nunca,
abrasada pelo amor do esposo eterno. Seus olhos, que outrora contemplaram o ressuscitado, agora ansiavam reencontrá-lo sem véus, face a face. E quando enfim chegou o momento de sua travessia final, não houve tumulto nem lamento, apenas uma entrega serena, como quem se deita nos braços de quem sempre esperou. A tradição piedosa relata que, após receber dos anjos o aviso de que sua hora se aproximava, Maria Madalena desceu da gruta até o oratório de São Maximino para receber os sacramentos. Ali, de joelhos, com o coração em silêncio e a alma em paz, entregou seu último suspiro. A morte para ela não foi um fim, foi um reencontro. Aquela que um dia se prostrara aos pés de Jesus em lágrimas, agora subia ao céu em glória. Aquela que caminhara com ele pelas estradas da Galileia, que o servira com amor e o buscara entre os mortos, agora participava plenamente de sua vida eterna. O corpo da santa foi sepultado com reverência em uma câmara subterrânea, guardada por séculos como um tesouro oculto. E, segundo testemunhos antigos, exalava um perfume inexplicável, sinal da presença divina. Seu túmulo tornou-se ponto de peregrinação, fonte de curas, e eco de uma história que jamais se apagaria da memória da Igreja. Maria Madalena, aquela que o mundo tentou calar com o rótulo de pecadora, foi exaltada como modelo de penitência, de fidelidade e de amor abrasado. Ao longo dos séculos, santos e doutores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino reconheceram nela não apenas uma discípula, mas um espelho da alma redimida pela misericórdia. E foi por isso que no ano de 2016, o Papa Francisco a declarou oficialmente como Apóstola dos Apóstolos, instituindo sua celebração litúrgica como festa ao lado dos 12. A Igreja, enfim, proclamava o que o céu sempre soube. Maria Madalena foi escolhida não apesar de sua história, mas justamente por ela, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje sua memória não é apenas venerada, mas invocada, porque cada alma que se sente indigna, cada coração marcado pela queda, cada filho afastado da fé pode olhar para Maria Madalena e enxergar uma ponte, uma esperança, um caminho de volta. Ela nos ensina que ninguém está perdido quando Jesus é buscado com verdade, que a fidelidade é mais poderosa que o passado, que o amor tudo pode, tudo renova, tudo redime, e que mesmo os exilados da fé podem, como ela, reencontrar um lugar nos braços do Pai. Se você carrega no coração o nome de alguém que se afastou da Igreja, que já não crê, que parece viver longe de Deus, escreva esse nome nos comentários. Vamos interceder juntos, como Marta intercedia por sua irmã, porque ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado pelo olhar de Jesus. A história de Maria Madalena é um espelho sagrado para todos nós que, em algum momento da vida, já nos sentimos indignos, afastados ou invisíveis aos olhos do amor. Ela não foi escolhida porque era perfeita. Foi escolhida porque tinha um coração ferido e aberto, sedento de misericórdia. E é justamente nesse tipo de coração que Deus gosta de fazer morada. A mulher que um dia foi chamada de pecadora tornou-se testemunha da ressurreição. Aquela que chorou aos pés da cruz foi a primeira a ouvir seu nome na manhã do túmulo vazio. Isso nos ensina que não há lágrima desprezada, não há queda irreversível, não há dor que escape do olhar do Redentor. Maria Madalena nos convida com sua vida a abandonar os rótulos que o mundo nos impõe, a deixar para trás o medo, o orgulho e a culpa, e a correr como ela correu em direção àquele que é o único capaz de nos chamar pelo nome e devolver sentido ao nosso caminho. Ela nos ensina que não basta conhecer Jesus de ouvir falar. É preciso encontrá-lo, escutá-lo, servi-lo e permanecer com ele até o fim. Seja aos seus pés, seja diante da cruz, seja no silêncio de uma gruta ou na missão entre os povos, a presença do Senhor é sempre o nosso verdadeiro destino. Hoje talvez você esteja rezando por alguém que parece distante da fé, como Maria Madalena um dia esteve. Talvez você mesmo esteja sentindo esse peso na alma, como se o passado o impedisse de se aproximar de Deus. Mas lembre-se, ela foi libertada de 7 demônios. E você também pode ser liberto do que quer que esteja oprimindo sua vida. Basta um passo sincero em direção ao Mestre.
basta permitir que Ele lhe chame pelo nome. Por isso, escreva aqui nos comentários os nomes daqueles que você deseja que sejam tocados por esse amor. Vamos formar uma corrente de intercessão, como Igreja Viva, confiando que a graça alcança até os corações mais endurecidos. Se esta história falou ao seu coração, compartilhe-a com quem mais precisa ouvir. Talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para alcançar uma alma ferida. Curta, inscreva-se neste canal e, se puder, torne-se membro. Sua participação permite que esta missão continue tocando corações ao redor do mundo, com histórias como esta. Juntos, formamos uma família espiritual que consola, ilumina e fortalece. Maria Madalena nos mostrou que não há vergonha em voltar, que não há derrota em chorar e que não há limites para quem ama até o fim. Que sua vida seja para nós farol nos dias escuros, consolo nas horas de silêncio e ponte segura para o coração de Jesus. Que ela interceda por todos os nossos entes queridos afastados da fé e nos ajude a viver com a mesma fidelidade, ardor e entrega. Santa Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos, rogai por nós.